Graça e paz, boa noite a todos. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Amém. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então nós vemos aqui nesse versículo, está mostrando o quê? Que nós precisamos desejar a palavra de Deus, desejar buscar conhecimento do Evangelho de Cristo, desejar afetuosamente, com amor, como meninos novamente nascidos. Porque o bebê, ele nasce e imediatamente ele deseja o quê? Ele deseja o leite. É o instinto natural do bebê. Então, nós que já nascemos de novo, nós precisamos desejar crescimento da palavra de Deus, desejar o Evangelho de Cristo, o leite racional não falsificado, que é o Evangelho de Cristo, puro, sem mistura, para que por ele vades crescendo. Então, só nós vamos crescer espiritualmente se nós buscarmos o conhecimento da palavra de Deus com a prática. Nós precisamos buscar o que? Um alimento adequado. Nós começamos com leite espiritual até o alimento sólido. Então, nosso crescimento não pode parar. A busca pelo conhecimento da palavra de Deus com a prática não pode parar. Se nós pararmos de ouvir a palavra de Deus, se nós pararmos de estudar a palavra de Deus, nós vamos regredir espiritualmente. Então nós precisamos dia a dia buscar conhecimento, termos o nosso devocional com o Senhor, uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra de Deus. Amém? Então vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos glorificar o nosso Senhor. Então nós precisamos buscar esse conhecimento, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso amado Senhor Jesus. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui, meu Pai, reunidos, ó Pai, no nome do Senhor, porque nós amamos o Senhor. Pai, nós estamos aqui, meu Pai, porque nós queremos, ó Pai, cultuar o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos o Senhor, que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, através da palavra do Senhor. Que o Senhor venha nos dar entendimento, meu Pai, da palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, abre os olhos do nosso entendimento, porque nós queremos entender, meu Pai, a palavra do Senhor. Nós queremos ler, nós queremos ouvir a palavra do Senhor e nós queremos compreender, meu Pai, a sua palavra, para nós colocarmos em prática, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós clamamos ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor venha manifestar, meu Pai, a glória do Senhor nesse lugar. O Senhor venha manifestar, meu Pai, a glória do Senhor em nossas vidas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque nós queremos sair daqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, cheios da presença do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, com mais entendimento da palavra do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, meu Pai, nós clamamos ao Senhor.
Fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Espírito Santo. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e para sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e para sempre há de ser. O Deus da minha salvação, meu Rei, meu dono, minha canção. E ao me aproximar do trono da graça, misericórdia tens sem fim. Amém, ao que se assenta no trono. Amém, seu reino nunca terá fim. Amém, sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e para sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e para sempre há de ser. O Deus da minha salvação, Ele é o meu Deus, o meu Rei, meu dono, minha canção. E nós declaramos: amém, 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 ao que se assenta no trono. Amém, seu reino nunca terá fim. Amém, sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. E nós declaramos: amém, amém, ao que se assenta no trono. Amém, seu reino nunca terá fim. Amém, sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Nós te adoramos, Senhor, porque sua bondade nos alcançou. E a única coisa que nós queremos fazer é te adorar, Senhor, por toda a sua bondade, por todo o seu amor, Deus, por nós, por todo o seu amor derramado na cruz por nós, Senhor. Nós queremos te adorar, nós queremos romper, Deus, a
te adorar. Aleluia, aleluia. Aquele que vive, aquele que é santo, aquele que reina. Aleluia. Oh, aleluia. Então diga pra Ele: e o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés encontrei o meu lugar. E o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés, oh, encontrei o meu lugar. E o meu coração só deseja te adorar. Oh, aqui aos teus pés, Senhor, encontrei o meu lugar. Então diga pra Ele: e o meu coração. Bata no seu peito e diga isso pra Ele. Só deseja te adorar. Ele só precisa adorar o Senhor. Aqui aos teus pés, Senhor, encontrei o meu lugar. Amém. Eu quis se assentar no trono. Amém. Seu reino nunca terá fim. Amém. Sua vontade é pra sempre. Digno é o Senhor. Amém. Eu quis se assentar a Ti, Senhor. Amém. Seu reino nunca terá fim. Amém. Sua bondade é pra sempre. Digno é o Senhor. Ele é digno. Só o Senhor é digno. Só Ele vive e reina para sempre, sempre. De eternidade a eternidade, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Queridos, eu quero dizer algo para vocês essa noite, com muita convicção no meu coração. O melhor lugar, o lugar que nós precisamos estar, melhor dizendo, é aos pés do Senhor. Não existe outro lugar que nós devamos estar. Por mais que o mundo diga, sussurre no nosso ouvido, por mais que a tristeza às vezes tenta nos tirar da rota, por mais que as decepções tentam às vezes nos consumir, o melhor lugar para estar é diante dEle, é na presença dEle. A presença de Jesus é rio de vida, é fonte de alegria. É uma fonte a jorrar no interior daquele que crê, daquele que crê. Oh, oh, oh.
Deus é bom. Diga assim: Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, independente se nós temos sido maus, Deus continua bom. Porque a bondade está no caráter de Deus. Porque Ele é bom. 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 Aleluia. O Senhor é bom, Pai. E nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor. Porque Deus, o Senhor é bom e nada pode parar os planos do Senhor. Nada pode parar aquilo que o Senhor está fazendo. Aleluia. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio
dia, o Senhor falou para uma mulher, para um homem, para alguém que sonhava em ter filhos. Disse: será que há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Talvez existem situações na nossa vida que a gente fala assim: não, isso não dá mais, está difícil, isso não dá. Querido, não existe nada difícil para o Senhor. Só Deus pode fazer. Só Deus pode transformar a beleza as cinzas em beleza. Só Deus pode tornar o luto em festa. Só Deus pode intervir na história de vergonha e fazer com que isso se torne em glória. Só Deus traz vida àquele que está no sepulcro, está enterrado. Só Deus pode fazer de ossos soldados. Só Deus pode abrir caminhos no mar, caminhos no rio. Há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Não existe nada difícil para Deus. Não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe nada que Deus não pode mudar. Não importa o tamanho do luto, não importa o tamanho das cinzas, não importa o tamanho da vergonha, só Deus pode fazer. Aleluia, porque Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é a esperança viva do povo dEle. Ele é a esperança, Ele é a glória. Ele é a nossa coroa. Ele é o nosso remidor. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Pai. Não existe nada que Deus não possa fazer. Nada é maior que o Senhor. Não existe doença maior que o Senhor. Não existe pandemia, vírus, enfermidade maior que o Senhor. Não existe nada que Deus não possa transformar. Se um dia você escutou o contrário, mentiram para você. Porque Deus é absoluto, soberano e está no trono, exaltado acima dos céus. Aleluia! A Ele todo poder, todo louvor, toda honra, toda glória, toda majestade ao Senhor que vive e reina para todo sempre. Pelos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Só o Senhor pode fazer. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza em cinzas. Só o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados. Aplauda o Senhor. Boa noite a todos, graça e paz. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, no capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 17 ao 19.
1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 17 ao 19, está escrito assim, na NVI: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Esse texto, que Paulo escreveu para Timóteo, orientando ele como pastor, ele faz uma clara referência às palavras de Jesus no Monte das Bem-aventuranças, que está em Mateus, no capítulo 6, e onde Jesus nos ensina a lidar com as riquezas, Quando ele fala do tesouro do céu, do tesouro da terra, a diferença do tesouro da terra, que é perecível, que nós não podemos depositar nossa segurança nele. Esse texto ele faz uma referência clara às palavras de Jesus no Monte das Bem-aventuranças. Então, aqui tem uma orientação de que nós não podemos pôr a esperança na incerteza das riquezas, porque é perecível. E tudo que nós temos, nossa profissão, todos os bens, tudo que nós temos, foi Deus quem nos concedeu, é Ele quem provê ricamente na nossa vida, E Ele ainda ordena, que os que são ricos no presente mundo, que eles pratiquem o bem, Mas quem é tão pobre que não pode praticar o bem, que não pode ajudar o outro, que não pode dividir, que não tem algo a dividir, algo a oferecer, E que, porque nós precisamos ser ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir, porque assim, dessa forma, manifestando na terra o caráter de Deus, porque Deus é bom, Deus é generoso, E manifestando o caráter de Deus na terra, nós acumularemos tesouros, os tesouros do céu, que é um firme fundamento para a era que há de vir, para a eternidade. Porque tudo que é nessa vida é passageiro, Mas nós precisamos manter os nossos olhos fixos na eternidade, firmes no reino de Deus e caminhar no caminho reto, no caminho que Jesus revelou para nós, para alcançar assim a verdadeira vida, a vida eterna, junto do Pai, junto do nosso, como diz o pastor, irmão mais velho, Jesus, Glória a Deus. Então, que nós não lá em Mateus capítulo 6, o versículo 24, está escrito assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, que nós possamos estar sempre sondando o nosso coração, buscando entender quem que nós estamos servindo, o que é prioridade na nossa vida, se são as coisas dessa terra, as coisas materiais, ou se é a eternidade, se é viver nessa terra buscando fazer o que Jesus nos ensinou, buscando estender a mão ao próximo, buscando ensinar em amor, ensinar em misericórdia, em nome de Jesus, Que nós possamos então sondar o nosso coração. E eu convido os irmãos a trazer à casa do Senhor os dízimos e as ofertas, conforme Deus colocou no coração de cada um, enquanto nós oramos ao nosso Deus. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos, Deus, declarar em nome de Jesus, Pai, que a nossa confiança está no Senhor, que o nosso prazer, Deus, é o Senhor, que o nosso prazer, Deus, é servir ao Senhor, como a pastora Nini ministrou essa noite. O melhor lugar para se estar é aos pés do Senhor, servindo ao Senhor, sendo instrumento do Senhor nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê, Pai, um coração, Pai, livre, Deus, da opressão, da riqueza, das coisas desse mundo, Pai, em nome de Jesus. E que nós possamos ser livres, Deus, livres para te adorar, livres no seu amor, Pai, livres, Pai, aprendendo contigo misericórdia, Deus, aprendendo contigo paciência, Deus, aprendendo contigo, Deus, o amor, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, manifestar de quem somos filhos nessa terra, em nome de Jesus, Deus, que o dinheiro, Pai, não nos domine, em nome de Jesus, mas que o Senhor, Pai, seja
quem governe as nossas vidas, quem direciona, Pai, os nossos passos, os nossos propósitos, os nossos caminhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Nós vamos orar pelas crianças, mas antes eu gostaria de ler o texto apenas e falar porque eu quis ler esse texto, apesar de não falar de criança, tá? Lucas 10, do versículo 38 ao 42, diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Amém? Esse texto é muito conhecido e o que eu gostaria de meditar com os irmãos é a respeito do uso do tempo. Amém? Nessa situação aqui, o mesmo tempo era compartilhado por Jesus, por Marta, Maria, provavelmente mais outras pessoas. E aí, nesse texto, nós vemos Jesus sendo questionado por Marta a respeito da posição de Maria de estar aos pés de Jesus enquanto Marta estava trabalhando, correto? E por muito tempo eu ficava assim, gente, mas essa Marta é besta demais, uma mulher boba, ficou trabalhando, e de fato, assim, ela foi um pouco boba mesmo. Mas ela estava completamente errada de estar trabalhando? Não, porque o serviço precisa ser feito, correto? No entanto, aquele momento, aquele tempo, era um momento que era para ser aproveitado aos pés do Senhor Jesus, e ela estava fazendo outra coisa. Então eu quero que os amados meditem comigo a respeito do uso do tempo, e aí eu entro com relação às crianças, amém? Nos atendimentos infantis que eu faço do consultório, digamos que 95% dos problemas relacionados a crianças e adolescentes estão focados no fato de pais e mães não tirarem tempo para estarem com seus filhos, tá? E é engraçado que eu faço vários atendimentos e aí eu chamo os pais para conversarem e a primeira coisa que eu falo com os pais é: tenha um tempo de qualidade com seus filhos. Tire pelo menos de 15 a 20 minutos do seu dia para estar com e para o seu filho. Não estar com o seu filho assim. O que é, menina? Estou lendo um negócio aqui. Peraí, deixa, eu estou ocupada aqui. Eu estou fazendo serviço. Peraí, não me amola não, agora não, que eu estou ocupada. Não é esse tempo. É o tempo de sentar com a criança, de escutar a criança e o adolescente, de deixar que ele fale para você o que ele quer, o que ele deseja, o que ele sonha, mesmo que seja a coisa mais besta do mundo. Mas deixa ele estar com você, esteja com ele, esteja para ele, não apenas presente, porque a presença não significa muita coisa se você não está de fato presente. Então Maria e Marta não estavam erradas. Uma fez uso do tempo da maneira correta, aproveitou a oportunidade, a outra não. Então eu quero que os amados meditem sobre isso e sigam essa dica com seus filhos. Melhora demais o comportamento da criança, o fato do pai e da mãe tirar um tempo com seus filhos, tá? É o tempo para cada filho, não é o tempo para os dois, é o tempo para cada filho, tá bom? Cada filho. Você tem 3 filhos, você vai ter que arrumar tempo para cada filho, porque cada um deles tem suas individualidades e eles precisam se sentir importantes para seus pais, amém? Isso vale para os adolescentes também, amém? Então eu queria trazer esse recado para os amados e nós vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, nós te louvamos pela oportunidade de aprender com o Senhor em todo o tempo. Nós, ó Deus, oramos pelas famílias, Senhor, que estão lotadas aqui, Deus, junto conosco nessa congregação, mas também por todas as famílias que estão na terra, porque o Senhor nos orienta a interceder por todos os homens. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que venha restaurar, Senhor, a paz, a conexão, Senhor, converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, fazer com que, ó Deus, haja amor, haja harmonia, haja prazer em estar junto, em compartilhar o dia, em compartilhar experiências, expectativas, Senhor, em nome de Jesus, mas principalmente compartilhar a sua palavra, em nome de Jesus. Senhor, cuide do coração de cada pai e cada mãe, para que haja, meu Deus, em nome de Jesus, discernimento, para administrar o tempo entre o trabalho, Senhor,
entre o relacionamento e entre a dedicação com as crianças. Deus, em nome de Jesus, eu peço sabedoria aos pais. Cada pai, cada lar seja, Deus, abastecido, Senhor, em abundância de sabedoria, para que haja, Deus, em nome de Jesus Cristo, a sua vontade perfeita também dentro dos lares. E eu oro também pelas crianças e adolescentes. Clamo ao Senhor que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor esteja guardando a mente e o coração deles com a palavra do Senhor, fazendo com que eles se lembrem, meu Deus, em todo momento, de todos os ensinamentos que são dados a eles, em nome de Jesus, de acordo com a sua palavra. Senhor, remove do caminho deles, ó Deus, todas as amizades, todos os tropeços, tudo aquilo, Senhor, que se levanta, Pai, contra o conhecimento do Senhor. Senhor, livra, Senhor, a mente deles de todo engano, em nome de Jesus. Senhor, que os olhos deles estejam fitos no Senhor. Meu Pai, proteja, Deus, essas crianças dos homens maus, mal intencionados, seja com palavras ou atitudes, em nome de Jesus. Senhor, endireita e alinha o caminho de cada criança, cada adolescente, em nome de Jesus. Abençoa eles nos estudos, abençoa eles dentro do lar, abençoa eles na igreja, na rua, onde quer que eles estejam, que o Senhor os guarde, Deus, com a sua mão poderosa, em nome de Jesus, e o seu amor esteja sempre manifestado na vida deles. Fala com eles em sonhos, fala com eles, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em todo o tempo. Nós confiamos no seu amor e no seu cuidado, em nome de Jesus, e nós confiamos que a sabedoria do Senhor, ó Deus, nos direcionará a viver conforme a sua palavra nos orienta, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queria dar um recado, tá? Antes de passar para a palavra. A escolinha, os amados sabem que o Senhor vai prover para nós em nome de Jesus ainda, mas nós não temos um espaço que acomode todas as crianças de uma maneira adequada por faixa etária. Amém? Então, por esse motivo, para a gente poder atender as crianças da melhor maneira possível, fazendo o uso do espaço que temos, glorificando ao Senhor, amém? Porque o Senhor tem um propósito em todas as coisas. A escolinha vai voltar a funcionar agora todos os domingos, mas apenas para crianças até 5 anos, porque essa faixa etária, ela é equiparada para raciocínio, para tarefas, o interesse das crianças até 5 anos é parecido. A partir dessa idade, já começa a haver um pouco de diferença. Então, as crianças maiores de 5 anos, perdoem-nos, porque nós ainda não temos espaço adequado para vocês. E aí eu peço aos pais que cuidem dos seus filhos aí do ladinho de vocês, amém? E as crianças que estiverem lá dentro, se por acaso começarem a chorar ou a brigar, tiverem algum desconforto lá dentro, vão ser trazidas e devolvidas aos pais, amém? Para que os pais cuidem de cada uma. Aí eu agradeço a compreensão de todos, amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, irmãos? Graça e paz, boa noite a todos, amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos ministrar sobre quem é Jesus. Amém? Hoje o tema da ministração é quem é Jesus. Os irmãos que estão, eu não vou nem dizer visitantes, mas os irmãos que estão aqui em família, pastor Marquinhos, pastora Jerusa, a família, são nossos amigos. É até um pecado falar assim que vocês são visitantes, amém? Então sejam bem-vindos em nome de Jesus, sintam-se em casa, amém? Glória a Deus. Ana Luísa, Júlia, sintam-se em casa, amém? Em casa de verdade, nós estamos em casa. Irmãos, quem é Jesus? Eu tenho tanto temor de falar sobre o assunto, porque é difícil, é impossível. Por mais que nós nos esforcemos para falar sobre quem é Jesus, é muito difícil. E nós estamos aí às portas do 25 de dezembro, uma data em que muito se fala sobre o menino Jesus, não é verdade? Costuma-se até trocar uma fala, trocar o Deus te abençoe, que é típico e virou um jargão popular, por menino Jesus te abençoe. Eu devo ter ouvido isso umas 30 vezes a semana passada, nas últimas reuniões pedagógicas pelas quais eu passei.
Menino Jesus abençoe, o menino Jesus abençoe. E muito se fala do nome Jesus com uma falta de compreensão. E às vezes muito se fala sobre Jesus sem muita importância, como se Jesus tivesse sido apenas uma personagem histórica. Jesus dividiu a história do chamado mundo ocidental. Jesus dividiu a história. Calendário ocidental, calendário romano, usado por praticamente todo mundo hoje, até em certos países orientais, é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Eu me lembro de um professor, doutor em antropologia, um dos caras mais cultos que eu conheci. Ele se apresentou para mim e disse assim: fiquei sabendo que você é crente. Como é que um crente vem para a faculdade? Eu disse para ele assim: professor, qual filósofo que o senhor mais gosta? Ele disse: Platão. O senhor é ateu? Ele falou: sou ateu. Ele respondeu: lógico que eu sou ateu. Falei: quando é que viveu Platão? Ele: 427 a 347 antes de Cristo. Ele disse que era ateu, mas o Cristo não saiu dos lábios dele, porque o nosso Cristo dividiu a história da humanidade. Mas ele não dividiu somente a história da humanidade. Ele não é e nem representa só um marco histórico. Ele não veio só fazer uma história científica. Ele veio fazer história na nossa vida. Amém por isso? Mateus 16, irmãos. Mateus 16. Mateus 16 é uma aula de evangelho. Mateus 16 é uma aula de Jesus. Capítulo 16 de Mateus, irmãos, é uma aula de cristianismo. E olha, todo o texto de Mateus 16, do versículo 1 até o versículo 28. Todo esse texto é muito profundo. E tem algumas dezenas de ensinamentos. Hoje nós trabalharemos nesse ensino, se muito, 1% do ensino de Mateus 16. Mateus 16, versículo 1. Os fariseus e os saduceus, doutores da lei, conhecedores da Bíblia da época de cabo a rabo, aproximaram-se de Jesus, diz o verso 1, e o puseram à prova, minhas palavras, como sempre faziam, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Jesus não foi suficiente para eles. Pediram um sinal do céu para Jesus. Verso 2, então ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho, e de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, nas palavras de Jesus, mas não sabem discernir os sinais dos tempos. Vocês não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então deixou Jesus aquele local e retirou-se. Os fariseus, saduceus, judeus doutores da lei, com muito conhecimento, mas incrédulos quanto à missão messiânica,
ou seja, salvadora de Jesus. Eu gostaria de orar em cima de uma canção de entrega. Eu gostaria de orar nessa canção, nessa letra e dizer: Pai, nós entregamos ao Senhor esse momento. Nós não precisamos te entregar a palavra é sua. Mas nós entregamos esse momento e o nosso coração, nosso ser. Entregamos ao Senhor nossas emoções, nosso intelecto, aquilo que nós chamamos de saber, ou todo o potencial de receber e internalizar informações, para que em nome de Jesus essa mensagem não seja apenas uma informação entrando em nós, mas seja a sua revelação fluindo dentro do nosso espírito, mexendo conosco de dentro para fora, em nome do Senhor Jesus. Em espírito e em verdade te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui Para te adorar. o amor. Esse refrão de dentro de nós. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei. É verdade, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, Jesus. Que essas palavras que nós entoamos como canção, Pai, sejam sinceras diante do Senhor, como um clamor do nosso espírito, para que o principal projeto da nossa vida nunca sobrepuja o principal projeto do homem nessa terra: nascer para adorar ao Senhor, para se render ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Pai, amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos estudar um pouco agora esse texto. Menos de 1%, pouquíssimo, nós vamos estudar esse texto. Nós vamos estudar um texto que fala quem é Jesus. Então nós vamos dividir em partes, Mateus 16. Primeira parte, eu divido dos versos 1 ao verso 4. Versos 1, 2, 3 e 4. Exatamente os versos que nós lemos aqui. Um sinal do céu. E eu quero falar aqui sobre uma teologia básica e não compromissada com o contexto. Os irmãos sabem que nós temos tentado
nos ensinos, trazer o contexto em que o texto foi escrito, para que nós entendamos melhor a mensagem para a qual ela foi destinada, tentando, em nome do Senhor Jesus, distorcer o mínimo possível do ensino, do cerne da palavra, do texto bíblico. Então nós vamos entender que, e provavelmente você, assim como eu, já ouviu nesse texto, aqui no versículo 1, assim: olha, os fariseus e saduceus aproximam-se de Jesus, põem Jesus à prova, o que era totalmente corriqueiro na época, e pedem a Jesus um sinal do céu. Numa teologia bem básica e com muito respeito, eu digo, mas muito rasa, interpreta-se que, quer dizer, uma interpretação não contextual, melhor dizendo, que Mateus 16 fazia referência a Mateus capítulo 2, quando uma estrela do ocidente foi avistada por estudiosos de astrologia, os quais eram chamados na época de reis magos. Diga-se de passagem, não eram nem de longe apenas 3. Era uma caravana de astrólogos. Pensa-se que foram 3, porque foram 3 os presentes entregues a Jesus. Aliás, eu quero fazer uma observação. No natalício de Jesus, ou seja, no nascimento de Jesus, daí a palavra Natal, nascimento, natalício, quem foi presenteado foi Jesus. Não foram entregues presentes entre as pessoas. Jesus foi presenteado. Mas isso é assunto para um outro momento. Voltando a uma interpretação não contextualizada, lá em Mateus capítulo 2, esses reis magos, né, astrólogos estudiosos, interpretaram a chamada estrela do Oriente, que também é um assunto à parte, como o sinal do nascimento do rei dos judeus. E imediatamente uma caravana de astrólogos, uma caravana foi para Belém da Judéia. Essa seria uma interpretação rasa, e até alguns diriam: olha, mas eles questionaram Jesus sobre um sinal do céu, mas puxa, o sinal já foi dado. A estrela do Oriente já foi uma sinalização. Mas o sinal do céu, irmãos, na verdade, e agora contextualmente, responsavelmente, o sinal do céu, pedido pelos doutores da lei, por aqueles que tinham consigo a palavra de Deus, do Antigo Testamento, aqueles que carregavam nas testas, nos ombros e na ponta da língua, principalmente os 5 primeiros livros, os livros da lei, o sinal do céu que eles pediram, já havia sido dado, eles só não perceberam. João 6,51 declara assim nas palavras do Senhor Jesus: eu sou o pão vivo que desce do céu e habita entre os homens. E Jesus, sabendo na verdade o que é que os escribas, agora preste atenção na contextualização, Jesus sabendo, ciente de o que é que os escribas e fariseus estavam pleiteando, estavam requerendo dele, um sinal físico, um raio, um trovão, chuva, fogo, maná. E sabendo que eles conheciam o contexto histórico e profético do livro e da história de Jonas, sabendo disso, Jesus vai declarar lá no verso 4, que o sinal do céu seria, número 1, a mensagem de arrependimento e juízo sobre eles, quando ele faz referência a Jonas. Sobre quem? Sobre quem seria uma mensagem de arrependimento e juízo? Sobre aqueles que conheciam e não se dispunham a colocar
em prática, ou mais especificamente os que conheciam a palavra e negavam a fé. E número 2, o sinal que Jesus declarou que cabia a eles era a sua própria ressurreição, e não sinais materiais visíveis aos olhos físicos na atmosfera física. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas só para entender o sinal do céu, o sinal dos céus que eles pediram a Jesus de forma extremamente arrogante e desafiadora, é justamente porque eles interpretavam que apenas homens de Deus e profetas, lá no passado, eram contemplados com sinais do céu, como chuva, como sol parando, como coluna de fogo, como nuvem de glória, como maná. Então desafiaram Jesus, não levando em conta que Jesus era o próprio pão vivo que desceu do céu, João 6,51. Vamos entender um pouquinho melhor o sinal de Jonas, porque olha só, vamos ver aqui o versículo 4. Uma geração perversa, olha, parábolas duras de Jesus. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês, escribas e fariseus, que têm a palavra na ponta dos lábios, mas negam a fé, a não ser o sinal de Jonas. Por favor, olha para mim, sinal de Jonas. Jesus então diz assim: vocês não vão ter sinal físico do céu não, o sinal de vocês vai ser o sinal de Jonas. E aí o próprio Mateus, lá no capítulo 12, vai dizer assim, a partir do verso 38, abra comigo, algumas páginas antes, Mateus 12, talvez na sua Bíblia você vai encontrar em 12:38 de Mateus assim, o sinal de Jonas. Na minha Bíblia está escrito assim um título para essa parte, o sinal de Jonas. Veja se a sua tem também. Mateus 12:38. Então alguns dos fariseus e mestres da lei disseram a Jesus: Mestre, queremos ver o sinal miraculoso feito por ti. Jesus então respondeu: uma geração adúltera e perversa pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado. Veja que Jesus repete, na verdade lá em 16, ele está repetindo o que já havia dito no 12. Final do verso 39, exceto o sinal do profeta Jonas. 40, pois assim como Jonas, olha irmãos, pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem, Jesus estava se referindo a ele, ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Olha a mensagem de Jesus. Jesus sabia que os fariseus gostavam da história de Jonas. Mensagem de juízo. Mas só uma observação pequenininha. Também, assunto para outro momento. Eles não gostavam do arrependimento não, eles gostavam do juízo. Eles eram legalistas. Eles não gostavam de estender a mão, eles gostavam de apontar o dedo. Por isso Jesus disse, não. Basicamente Jesus diz assim, não, vocês não merecem sinal do céu. Vocês não entenderam o pão vivo? Vocês merecem o sinal de Jonas, mas agora cumprida a profecia na própria palavra viva diante de vós. Os fariseus pediram o sinal dos céus, irmãos, como prova de que Jesus era o Messias. Irmãos, os fariseus eles chegaram para Jesus
bem assim, olha, nós só acreditaremos que tu és o Messias, se o Senhor nos der um sinal do céu, um sinal claro, um sinal físico, como acontecia no passado. Jesus mostra o sinal claro, mas eles não estavam dispostos a ver o sinal. O sinal estava diante deles. Isso acontece até hoje conosco. Eu digo, acontece comigo. Às vezes nós pedimos sinais, quando na verdade o sinal já está diante de nós. Meu Deus, quantas vezes isso aconteceu comigo, quando eu pedia respostas e a resposta diante de mim, quando eu pedia revelações e as revelações dentro de mim. Mas aí Jesus mostra a clareza do sinal diante deles, e eles não dispostos a ver. E o fermento, lá do versículo 11, vamos para o versículo 11? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Jesus nesse momento estava conversando com os discípulos, ele não estava conversando mais com os fariseus. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O fermento aqui é uma metáfora. Fermento aqui é traduzido literalmente como incredulidade e maldade no coração. Cuidado. Lembram-se da mensagem que foi ministrada ontem aqui? Lembram-se? Quem estava aqui, obviamente, cuidado com aquilo que está no coração, porque é o fermento que pode fermentar e levedar toda a massa. E eu não estou falando aqui tão somente de relacionamentos interpessoais, eu estou falando de mim. Estou chamando esse raciocínio espiritual para mim. Fermento, a incredulidade, a dureza de coração, impedia que entendessem espiritualmente o sinal do céu. O fermento, a frieza no coração. É por isso que às vezes nós insistimos com alguém que diz assim: olha, mas eu queria estar mais ativo, eu queria estar com a cabeça mais para cima. Meu querido, não perca nenhuma oportunidade de se derramar, de rasgar o seu coração, porque enquanto nós estivermos rasgando os nossos corações, não será necessário rasgar as nossas vestes. Oh meu Deus, irmãos. E ali Jesus, sabendo que o fermento impedia que eles entendessem espiritualmente a dimensão eterna e o propósito de Jesus, Jesus termina informando: nenhum sinal será dado, senão o sinal de Jonas. Qual o sinal de Jonas mesmo? Um sinal de arrependimento e juízo. Como se Jesus dissesse ali para os fariseus e saduceus: vocês terão mais uma oportunidade. E a longanimidade de Deus não fala de uma oportunidade, é a última. Não, fala de uma oportunidade perene. Vamos lembrar daquilo que foi ministrado há 2 domingos aqui. A oportunidade de Deus é perene sobre a nossa vida. Então quem somos nós? Aí eu meto o dedo no meu peito. Quem sou eu para subjugar alguém? Pelo motivo que for. Me lembro de 2 Coríntios capítulo 5, na altura do verso 19 em diante. Vocês são embaixadores. Ministério da reconciliação, como se Deus rogasse à humanidade a salvação por meio de vocês. Essa é a nossa missão em Deus. E a narrativa de Mateus 16, segundo sinal,
para não perder o raciocínio, a ressurreição. Porque assim como os fariseus sabiam da história de Jonas, por isso Jesus fazia questão de falar: o sinal que vocês querem vai ser o sinal de Jonas. Eu creio que eles ficaram com a pulga atrás da orelha, mas Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. O que ele está querendo dizer com isso? E Jesus fica, como nós lemos em Mateus 12, 38 em diante, Jesus fica, não no ventre de um grande peixe, mas no seio da terra 3 dias, e ressuscita. E ele não é menino, Jesus. Essa narrativa, irmãos, inicial, esses primeiros 4 versículos de Mateus 16, fornece a base, sabe, do capítulo. Até que ponto você e eu cremos na divindade de Jesus? Porque aí eu fico olhando para os fariseus e saduceus, e preciso, sabe, olhar para mim. Porque afinal de contas, quem está lendo a palavra todos os dias, somos eu e você. Então quem tem as palavras aqui nas mãos, somos eu e você. E o que é que nós estamos fazendo com a nossa credulidade na divindade de Jesus? Até que ponto nós acreditamos no sinal do céu? Ou seja, até que ponto eu e você acreditamos no verbo que se fez carne e habitou entre nós, no pão vivo que desceu do céu para nos alimentar para a vida eterna? Até que ponto nós acreditamos nesse sinal, pão vivo que desceu do céu? E se nos alimentarmos desse sinal, desse pão, da própria palavra de Jesus, que declara a parte B do verso 51 de João 6, que nós acabamos de ler e mencionar: se alguém comer, olha a palavra de Jesus, se alguém comer desse pão, terá vida eterna. E aí eu vou dar um salto para uma outra parte que agora começa no verso 13. Eu vou chamar essa parte, a parte 1 eu chamei de o sinal do céu. E a parte 2 eu vou chamar de a pergunta-chave. Então pensa comigo aí, a pergunta-chave. E esse texto é clássico. Preste atenção, quando eu falo clássico, é clássico mesmo. É clássico mesmo. Uma escola teológica luterana, uma escola teológica católica, uma escola teológica protestante, uma escola teológica adventista, qualquer escola teológica, pega esse texto como texto clássico, onde a palavra declara assim a partir do verso 13: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Irmãos, olha o que é que Jesus apronta para os discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Jesus faz uma pergunta, olha para mim, só um instantinho. Jesus faz uma pergunta partindo do geral. Eles responderam no geral. Eles responderam, verso 14, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Agora Jesus vai para o particular, olha, ele parte do geral e vai para o particular. E no particular ele vai perguntar assim: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Jesus faz essa pergunta para a gente de vez em quando. Essa pergunta é particular. Jesus sai do geral e vai para o particular: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro responde: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele se antecipa aos outros discípulos.
E numa revelação da glória eterna, ele declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. 18, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, Jesus aponta para ele: tu és Petrus, você é uma pedrinha, e sobre esta pedra, sobre mim, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. E eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. A pergunta-chave, irmãos, é: quem dizem os homens que eu sou? E a pergunta-chave para mim, independentemente de como os outros interpretam quem é Jesus, eu repito, o geral é: independentemente de como Jesus é visto, como você vê Jesus, como eu vejo Jesus, independentemente de como Jesus é interpretado, na época do Natal, bem entre aspas, ou fora da época do Natal, com muitas aspas, independentemente de como Jesus é interpretado e é visto, como eu o interpreto, como eu o percebo, quem é Jesus para mim? Aqui caberia até mencionar um fariseu de alta autoridade entre os judeus, chamado Nicodemos. Quem é que não conhece a história de Nicodemos? Todos nós conhecemos a história de Nicodemos. Senhor, como é que eu faço para ir para o céu? Você vai ter que nascer de novo. Senhor, mas como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Todos nós conhecemos esse diálogo de ensino de Jesus e Nicodemos, que estava ali se resignando à presença de Jesus. E lá em João 3, verso 10, Jesus fala assim para Nicodemos: Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Ô irmãos, pensa num choro de Jesus: tenha misericórdia da nossa vida. Porque imagina, olha a fala de Jesus para Nicodemos: você é mestre em Israel, você é de alta qualidade, você tem patente de onde você vem, e você não entende as coisas espirituais. Oh meu Deus, tinha muito conhecimento Nicodemos, mas não entendia o plano de salvação. Isso é estranho para nós? Muito saber, pouca experiência, pouca experimentação, muita ciência, muita cultura, muita erudição, muita informação, pouca prática, pouca experimentação, pouca bagagem, pouca atividade, pouco desempenho, muita informação e pouca realidade. É isso que me impacta. Irmãos, no nome de Jesus, quem conhece a gente de perto sabe, se tem alguém para quem eu ministro nesse púlpito, sou eu. Eu sinto vergonha. Aqui a gente não manda recado para ninguém. Aqui a gente ora para Deus abrir a madre espiritual e derramar sobre nós uma revelação que nos mude, uma revelação que mexa dentro de nós. Jesus parte do geral para o particular em Mateus 16, para provocar percepção, ponto de vista, para provocar concepção, o entendimento, para provocar confissão, a declaração dos lábios. Jesus, quando chega para os discípulos
Em Mateus 16, ali dos versos 13 a 15, Jesus mexe com esses 3 sentidos: percepção, concepção e confissão. Percepção, aquilo que eles podiam perceber. Concepção, aquilo que eles podiam construir com base naquilo que eles poderiam perceber. E confissão, aquilo que eles poderiam materializar de declarações proféticas, de expressão de adoração, de proclamação da palavra, de manifestação da fé e de revelação levada para a prática cristã. E a resposta de Pedro? Irmãos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma das respostas mais significativas da palavra de Deus. É uma das frases mais potenciais espiritualmente da palavra de Deus. Pedro reconhece em Jesus não somente a missão de salvar. Pedro não reconhece apenas Jesus como Cristo, como Salvador, como Messias, mas reconhece Jesus como alguém que não era comum a ele. Reconhece que Jesus era Deus e não nasceu e aqui passou um tempo de turismo. Pedro reconhece que Jesus não era só uma figura histórica que veio de passeio aqui nessa terra, veio como turista, mas veio cumprir um propósito, irmãos, que perdura até hoje em mim e em você. Aleluia, aleluia. Jesus não nasceu apenas para mudar o marco histórico a C e DC. Jesus nasceu para mudar a história de cada um de nós, e glória a Deus por isso, amém, irmãos? Ele não só muda o marco histórico, mas ele demarca a mudança da nossa vida. Essa fase é a chamada fase de conversão, né? Os teólogos até chamam esses versículos de a fase de conversão. Jesus explica para Pedro o que aconteceu. Isso é lindo demais, irmãos. Não precisa falar em voz alta não. Fala com você assim, ó, reconhecimento. Fala assim, reconhecimento. Fala só para você, reconhecimento. Jesus explica para Pedro o que aconteceria a partir do reconhecimento de quem Jesus era. Quais seriam os desdobramentos do reconhecimento da divindade de Jesus e da missão de Jesus? Ou seja, como consequência desse reconhecimento, como consequência do reconhecimento do pão vivo, como sinal que desceu do céu para nos alimentar, como consequência disso, haveria, número 1, ações do Espírito Santo. Haveria poderes sobrenaturais, irmãos. Haveria bem-aventurança, alegria, felicidade. Haveria revelação do céu. Haveria fazer parte constituinte da edificação da igreja. Haveria rompimento contra as portas do inferno e contra os poderes do mal. Haveria chaves sendo entregues nas nossas mãos depois do reconhecimento de quem Jesus era. Haveria autoridade para ligar e desligar, ou seja, depois do reconhecimento da revelação de quem é o nosso Cristo, há sempre uma voz de comando espiritual liberado nos nossos lábios profeticamente, irmãos. Leva isso para a sua vida, porque eu estou levando isso para a minha vida. Jesus sempre responderá a entendimento espiritual. Leve isso para a sua vida. Eu estou levando isso para a minha vida. Jesus
sempre responderá a entendimento espiritual. Quanto mais entendimento entrar, mais o que eu citei aqui agora vai acontecer, e mais que acontecer vai fluir. Vai, porque depois da revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O verso 17 diz: feliz é você. Conta comigo aqui, conta comigo. Feliz é você, felicidade, bem-aventurança, porque isso não foi revelado, revelações, mas pelo meu Pai que está nos céus. Haverá céus abertos sobre quem deixa entrar em entendimento, porque você é Pedro, você é Petros, você é uma pequena pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra essa edificação na palavra. A pedra angular, Jesus se referia a ele. E eu darei a vocês a chave do reino dos céus, e a potencial voz profética nos nossos lábios. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. A autoridade espiritual, irmãos, quando entra em entendimento, entram consequentemente, consecutivamente e gradativamente poderes sobrenaturais. Uma conversão é sobrenatural. E para finalizar esse pequeno ensino, nós vamos para o verso 20. Verso 20 a 27. Onde a Bíblia declara: então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Sabe por quê? Porque a experiência precisa ser o quê? Individual. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Sabe aquela pessoa para quem praticamente você além de pregar para a pessoa, você já quase pregou a pessoa? Já aconteceu isso? Vontade de olhar para a pessoa e falar assim: olha, no nome de Jesus, entende uma coisa, eu não quero que você vá para o inferno, eu não quero que você perde salvação, aqui em nome de Jesus, aqui converte. Tem certos momentos de loucura que dá até loucura de falar assim: aqui, quanto você quer para você converter, meu filho? O que você quer para você converter? Você quer que eu ajoelhe diante de você e fale: pelo amor de Deus, meu filho, aceita Jesus, conserta, vai para Jesus, vem para Jesus, anda rápido antes que seja tarde. Mas Jesus diz aqui que a experiência é pessoal. E sabe quando a gente está entre amigos falando assim: poxa, Edson, cara, fulano, oh meu Deus, a gente tem um amigo, né, Edson? A gente sempre fala, nós temos um amigo, a gente sempre fala: meu Deus do céu, esse amigo, só falta ele aceitar Jesus, o cara já é crente. O papo do cara comigo só está assim na Bíblia. O cara já é crente. Ele só não descobriu ainda. A ficha dele só não caiu ainda. Dá vontade de falar assim: meu filho. Um dia o desespero foi tanto esse que eu fui lá na porta da casa dele chorando, babando de chorar. Ô meu amigo, aceita Jesus. Ô Gladys, mas eu já aceitei desde quando eu nasci, Gladys. Não, é diferente, vem cá, senta comigo, deixa eu te contar aqui uma história, de que todos foram destituídos da glória de Deus, mas a glória foi restaurada em Jesus. Vem cá, deixa eu te contar. Todas as pessoas que eu conheço já ouviram o evangelho dos meus lábios, porque eu queria que todos aceitassem o nosso Jesus. Todas as pessoas com quem eu me relacionei até hoje, não é uma pessoa que a gente encontra na rua, mas se eu tive um pouquinho de relacionamento, eu não quero que ninguém se perca. E cada um precisa ter a sua experiência. E às vezes a gente fala assim: não, mas por que fulano não converte? Por que fulano vem para Jesus? Porque ele não teve a experiência ainda, Léo. Ele não teve a experiência. Ele não entende o que a gente está sentindo aqui agora, que a gente nem sabe descrever o que a gente está sentindo. É uma mistura de fogo com água, com alívio, com tudo, com temor.
E aí Jesus vai falar, leia depois na sua casa, Jesus vai falar da contrapartida do Cristo adulto. Me dá mais 5 minutos da sua atenção em nome de Jesus. O verso 23. Jesus virou-se e disse a Pedro, quando Pedro fala assim, não. Aliás, vamos ler tudo, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele, o Cristo, fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas das mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Irmãos, prestem atenção nisso, como ali havia discípulos que haviam entendido que ele era o Cristo, como o entendimento entrou, como o espiritual, irmã Ludmila, entra. Então naquele momento Jesus se sente à vontade, irmãos. Jesus se sente à vontade quando a gente entende a palavra. Nós não podemos ser daqueles que chegam de qualquer maneira e querem um culto avivado, porque a gente pode até ver as coisas acontecendo de longe, no geral, mas a atuação de Deus é no particular, irmãos. É no particular, irmãos. E a Bíblia fala no verso 22 que então Pedro, chamando Jesus à parte, começa a repreender dizendo, nunca, Senhor, isso nunca acontecerá, o Senhor não vai morrer não, o Senhor não vai morrer não. E Jesus vira para Pedro e fala, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço, não pensa nas coisas de Deus, mas pensa nas coisas dos homens. Irmãos, a nossa contrapartida diante de um Cristo adulto, ressurreto, Rei dos reis e Senhor dos senhores, é pensar nas coisas de Deus, ou nós estamos pensando nas coisas dos homens? Eu desejo um Cristo para mim. A música herege, né, Waits? Do Mauro, né? Ouça depois essa canção, é um rock and roll, tá? Herege, o nome da música. Mauro Henrique. Nós estamos desejando um Cristo para nós. Nós estamos forjando um Cristo do nosso jeito, um Cristo que se adapte às nossas necessidades e aos nossos anseios. Ainda que com boas intenções. Vamos conversar aqui. Pedro, quando chama Jesus à parte, fala assim, Jesus, não, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Messias, o Senhor não pode morrer não. Ele perde o foco, ele perde a linha. A intenção de Pedro foi boa, mas ali se demonstra um fato, de um homem que titubeou e parou de pensar nas coisas do céu, e começou a pensar nas coisas da terra, ainda que com boas intenções. Eu vou forjar um Cristo que se amolde a mim. Não vos amoldeis ao mundo, não vos conformeis com o mundo. Mas será que eu estou tentando então conformar um Cristo à minha imagem? Subvertendo a ordem espiritual das coisas, da gênese, da nossa criação? Ou desejar o propósito de vida do Cristo que não precisa de proteção nem defesa, mas nos protege e defende? Gladstone, explica isso. Explico. Jesus não precisa da nossa defesa nem da nossa proteção. Ele é o nosso protetor e o nosso defensor. Não precisamos brigar com absolutamente ninguém, nem conosco. Ou seja, desejar o propósito de Cristo, que não precisa de ninguém o defendendo da morte, porque Ele é a própria vida, Ele venceu a morte. João 10,18, tem uma declaração de Jesus maravilhosa, onde Ele fala assim: ninguém tira a vida de mim, mas eu dou a minha vida por espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dar a minha vida e para retomar a minha vida. Oh, irmãos, aleluia, glória a Deus, amém, irmãos, aleluia.
Ele tem autoridade para entregar e para tomar de volta. Eu não preciso criar um Cristo aos meus moldes. Eu não preciso criar o meu Jesus. Já viu as pessoas dizendo que é o meu Jesus, o meu Jesus, o meu Jesus? Não é o meu Jesus, é Jesus Cristo, irmãos. É o Senhor Jesus, irmãos. Isaías 9:6 declara: porque um menino nasceu, um filho foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é Jesus, irmãos? Uma espada espiritual cravada no meu peito são as declarações de João capítulo 15, a partir do verso 13. Ninguém tem maior amor que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Quem é Jesus? Ele se chama meu amigo, irmãos. Eu entro em desespero, ele me chama de amigo. Vocês serão meus amigos, diz o verso 14. Já não vos chamo de servos, o verso 15, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, 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 porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Tem revelação em Jesus, irmãos, tem revelação na palavra. E o verso 16, vocês não me escolheram, eu vos escolhi. Irmãos, lembram da mensagem da semana passada? Eu vos escolhi. Ele não virou as costas para nós, ele não nos rejeitou, ele nos escolheu. Não tem revogação mais. Jesus não nasceu para protagonizar uma narrativa poética, não é? Que é isso que a gente vê, né, pastor Marquinhos? Uma narrativa poética, principalmente nesse tempo. É verdade ou não é, irmãos? Não parece uma narrativa, parece poesia. Fazem até arte. Jesus nasceu para que a humanidade não perecesse, não se perdesse. Jesus não nasceu para escrever a sua parte na história da humanidade, irmãos. Jesus nasceu, ensinou, morreu, ressuscitou para escrever a nossa história na eternidade, irmãos. É diferente. Jesus não nasceu para que todo ano nós repetíssemos a mesma coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque a manjedoura está vazia. Irmãos, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado, irmãos. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, mas o trono não está vazio. Aleluia, irmãos. A manjedoura de Lucas 2:7 fez parte do processo, mas a manjedoura de Lucas 2:7 está vazia. A cruz de humilhação e morte, declarada em Filipenses 2:6-8, fez parte do processo, mas está vazia essa cruz. Mas o trono do advogado que intercede por nós, de Romanos 8:34, esse trono não está vazio. Emanuel, Jesus Cristo, nasceu numa manjedoura, viveu quebrando paradigmas, sendo rejeitado pelos seus, morreu morte de cruz, mas como cordeiro, verteu até a última gota de sangue e morreu, para que ao terceiro dia ressuscitasse como Cordeiro Santo, e está sentado, como declara Apocalipse capítulo 5, em um trono de honra, de glória, de força, de poder, de dignidade para sempre. Irmãos, aleluia, não se faz marketing sobre o nome de Jesus. Não se faz marketing sobre o nome de Jesus. Filipenses 2, a partir do verso 9, o nome de Jesus está acima de todo nome, e um dia todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobrará, irmãos, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus não é comercial, irmãos. Jesus não é comercial.
Me pediram recentemente para falar sobre o espírito do Natal. Eu falo, só não me peça para falar de um Jesus comercial, porque eu não conheço esse Jesus comercial. Eu conheço o Rei da Glória, eu conheço o Messias. Jesus não é comercial, Jesus não é uma personalidade, Jesus não é um influencer, Jesus não é um nome profissional. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é aquele que venceu a morte. Pode glorificar, meu irmão. Não posso jamais reduzir a pessoa de Cristo, nem o nome de Cristo, em curtidas e compartilhamentos nas redes sociais. Eu não posso reduzir o nome de Jesus a isso, não. Eu não posso jamais reduzir a pessoa de Cristo, nem o nome dele a isso. Jesus não veio para ser romantizado. Atenção, Jesus não veio para ser um nome romantizado. Olha, Jesus veio para proclamar arrependimento, Jesus veio para proclamar perdão, Jesus veio para proclamar salvação e vida. O objetivo de Jesus ao nascer não foi dar à humanidade uma linda história religiosa, mas dar à humanidade a oportunidade de mudança de vida. O objetivo de Jesus ao nascer foi alcançar cada um de nós. E na sua declaração profética e eterna de João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Primeiro versículo da Bíblia, na Gênese da vida, primeiro versículo, anote isso, primeiro versículo da Bíblia, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Em que é que Jesus criou o céu? Em que é que Deus criou o céu e a terra? No princípio. Grava essa palavra, princípio. Fala, princípio. Princípio. João capítulo 1. O discípulo amado narra assim, verso 1: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, na criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem Jesus nada do que existe teria existido. Nele estava a vida, e ele era a vida e a luz dos homens. Vamos para o último capítulo da Bíblia, só para a gente ver que Jesus está de ponta a ponta na Bíblia. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Amém? Eu sei que está quente, estamos bebendo água para não desidratar, mas nós temos que glorificar. Amém? Dá para a gente cantar dá para a gente levar aquele cântico: meu coração só deseja te encontrar. Podemos? Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? Então vem comigo então, que nós vamos profetizar essas palavras aqui. Irmãos, Gênesis 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio Jesus estava. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que existe, existiria. Último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, versículo 13, a Bíblia fala nas palavras de Jesus, na revelação do santo a João na ilha de Patmos: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim, o último e o primeiro. E aí, para fechar, o último versículo da Bíblia, o último versículo da Bíblia, Apocalipse 22, 21, a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. A graça do Senhor Jesus. Jesus, Léo, estava na Gênese. Jesus estava no primeiro versículo da Bíblia. Jesus foi para o último versículo da Bíblia. Jesus é a palavra. Jesus não é um nome de influência. Jesus mudou a nossa história. Então, em nome de Jesus, eu quero fechar os meus olhos
E antes de liberar a bênção apostólica aqui, eu quero declarar essas palavras em nome de Jesus. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e para sempre há de ser. Jesus é eterno. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e para sempre há de ser o Deus da minha salvação. Meu Rei, meu dono, minha canção. E ao me aproximar do trono da graça, misericórdia tens sem fim. Amém. Ao que se assenta no trono. Amém. Seu reino nunca terá fim. Amém. Sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e para sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e para sempre há de ser. Oh, Jesus! O Deus da minha salvação. Meu Rei, Oh, meu Rei. meu dono, minha canção. Aproximamos de ti, Jesus. E ao me aproximar do trono da graça, misericórdia tens sem fim. Amém, amém, amém. Amém. Ao que se assenta no trono. Amém. Seu reino nunca terá fim. Jamais terá fim. Amém. Sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Amém. Amém. Ao que se assenta no trono. Amém. Seu reino nunca terá fim. Amém. Sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. E o meu coração Irmãos, só deseja te adorar. você pode sentir isso. Aqui aos seus pés encontrei o meu lugar.
só deseja te adorar. É verdade, Santo de Israel, aqui aos seus pés, encontrei o meu lugar. mas e o meu coração, E o meu coração só deseja te adorar, Jesus. Aqui aos seus pés, encontrei o meu lugar. Nossas vozes declaram amém. Amém. Ao que se assenta no trono. Amém. Seu reino nunca terá fim. Amém. Sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Amém. Amém. Que se assenta no trono. Amém. Seu reino nunca terá fim. Amém. Sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Pai, que o seu amor, que o seu amor sobrenatural, papai, que as doces e divinas consolações do Espírito Santo que nos exorta, que nos edifica, que nos fortalece, que intercede por nós, e a graça salvadora daquele que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, maravilhoso. Tu és o príncipe da paz, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade. Repouse sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Coloque a mão no coração se você puder, ou erga suas mãos. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, e te conceda a graça sobrenatural, a graça incompreensível, invisível, mas real. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Amém. Ao que se assenta no trono.